E agora, notícias da China. Sim, da China. A Plovolal é um programa de entretenimento muito divertido para toda a família. Se queres participar, marca 825 33 33 e entra em direto na conversa. Verás que é muito engraçado. És muito engraçadinho, chinês. A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova? E pronto, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Não é uma edição qualquer. Lutamos muito, durante muito tempo, para conseguirmos que o convidado de hoje estivesse aqui connosco. É claramente o homem do ano, chama-se Paulo Futre e é o convidado de hoje. Paulo, obrigado por teres vindo. Eu não sei se queres que eu trate por Paulo ou por Futre. Não, Paulo e eu. É assim que E eu, Fernando. Sim. Disse não te importas. E para mim é um autêntico prazer estar aqui com um autêntico craque aqui à minha frente. Futre, tenho tanta coisa para te perguntar. Se soubesses, deixa-me apresentar também a minha colega Xana Alves. Prazer. Eu é que não tenho o prazer de poder partilhar esse estúdio convosco, não é? Pois, mas sabes, o que aconteceu é que nunca vi a redação aqui do Porto, da RDP, com tantas pessoas. Bem, é o fenómeno Paulo Futre. Algumas destas pessoas já não vinham trabalhar aqui há mais de 2, 3 anos e estão aqui. Eram só passantes. Olá, Xana, boa tarde. Olá, boa tarde, Paulo. É um prazer, embora que ainda a esta distância, mas é um prazer estarmos contigo esta tarde. Obrigado. Nós podemos começar por aqui mesmo, por esta distância que te separa de uma mulher como a Xana Alves, que é uma mulher bonita. Futre, como é que é a tua relação com as mulheres? Começamos forte. Está fortíssimo. Que falta de maneiras, Fernando. Diz-me para onde é que queres. Começamos pelo livro, normal. Igual, se quiseres, Futre. Bom, eu tive uma... Foi tudo inesperado. Quando és um jogador importante, que passas um jogador que estás acima da média e que chegas ao Porto com 18 anos e que o Porto ganha e que estás nos jornais, estás nas televisões, tens o cabelo comprido, tens os olhos azuis, é normal que te apareça... És muito assediado Mas como é que era? Era tipo 2 por dia? Ou tinhas medias mais ou menos? Epá, havia de tudo, Fernando, havia de tudo. Eu aqui no Porto aprendi uma coisa muito importante que depois fiz sempre durante toda a minha carreira, que era o jogo ao domingo, por exemplo. A última vez que fazia amor ou sexo, como tu quiseres, era na quinta-feira. Por isso, sexta e sábado não fazia nem amor nem sexo, jogava no domingo. Se estivesse muito cansado no domingo, não fazia nem sexo ou amor, e fazia depois segunda, terça ou quarta e quinta, ou então só segunda, terça e quinta, dependia se estivesse muito cansado ou não. Mas porque achavas que isso podia, de certo modo, interferir no teu rendimento físico? Os estágios Não, também é, servem para isso, não é? não, mas Até... aprendeste aqui no Porto, não? Metem-te umas regras e tentas cumprir estas regras, e depois sais do Porto e como te resultou muito bem o que fazias, mantens durante toda a tua carreira. Essas regras que tu falas ainda existem no Porto? É por isso que o Porto ganha tantos campeonatos? Eu acho que sim, porque está o Pinto da Costa. Acho que ele é o homem que fez este grande Porto
Estamos a falar de um presidente que está desde 82 à frente de um grande clube que fez este clube ganhar troféus importantes como campeonatos da Europa, agora a Liga Europa, campeonatos. Era impensável em 82 que o Porto hoje tivesse um título mais, acho eu, que o Benfica. Era impensável. Acho que este mérito 99,9, como tu quiseres, é mérito do Pinto da Costa. Como é que podemos pôr o Porto a perder outra vez, Futre? Esta é a grande questão do dia. A grande questão é essa. Eu preciso saber algumas estratégias. Bom, isto vai por ciclos agora. Agora, se me perguntas a mim como é possível um treinador com 33 anos ter o êxito que teve este ano, não tenho palavras para dizer. Eu imagino dentro do balneário do Porto, já com 28 ou 29 anos, sabendo tudo, já com muita experiência, um cromo da bola mesmo, não é? E não estou a ver um miúdo da minha idade, praticamente, a dar-me ordens, não é? Eu acho que para fazer caso, neste caso, a um treinador de 33 anos, que tem que ser um gênio. Tem que Achas ser que pode ser melhor que o Mourinho? Bom, é da escola do Mourinho. Acho que, de certeza, eu não conheço como é o Mourinho, vejo só o Mourinho como todos nós, nas conferências de imprensa, etc, etc. E também o André. Mas se isto era um estudo, ver como é que meter uma câmara, como o Mourinho motiva e trabalha com os seus jogadores dentro do balneário, e ver também como o André trabalha com os seus jogadores, acho que seria um trabalho excelente quem conseguisse fazer isto, né? Meter uma câmara e ouvir como eles falam para os jogadores. Acho que de certeza absoluta que há coisas muito, muito parecidas. Futre, como é que funcionam os balneários? Vocês fazem aqueles... Eu lembro os meus balneários, enquanto atleta de ginástica, de educação física, lembro-me que tínhamos 2 jogos, que era da toalha, que atirávamos para a toalha em direção aos testículos, e era uma dor imensa. E havia também um outro jogo em que apertávamos os testículos e durante 1 minuto tínhamos que dizer marcas de shampoo. Muito macho, muito macho. É brincadeira de macho, Bem, realmente, não há qualquer dúvidas. rapaz que esteja a ouvir esta emissão sabe que isto é absolutamente verdade. São as únicas brincadeiras que se passam nos balneários masculinos, e toda a gente sabe marcas de shampoo ainda hoje à custa disso. Porque são dores horríveis. Calculo que nos balneários das equipas de futebol que as coisas sejam um pouco diferentes, embora o jogo do shampoo seja universal. Bom, deixa-me perguntar-te uma coisa. Eu sei que há um episódio qualquer particular da primeira vez que entraste no balneário do Atlético de Madrid. Ou não? Isso eu não sabia, por acaso. A primeira vez no Atlético. Qualquer coisa a ver com as tuas calças? Se calhar foi por causa dessa brincadeira, não? Não foi a primeira vez. Foi a primeira vez como diretor desportivo. Exatamente. Tens razão, Xana, assim. Não, era um momento, ou melhor, era o pior momento da vida ou da história do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, naquela altura, no ano 2000, 6 de novembro de 2000, era 4º último da 2ª divisão. Isto é, se acabasse o campeonato naquele momento, o Atlético de Madrid era a equipa da 2ª B, e praticamente hoje não existia. Era um momento de vida ou de morte, os jogadores estavam ameaçados de morte, e eu fui um grande louco, assim mesmo, em aceitar aquele desafio. Não tive medo, uma vez mais, e era um desafio tremendamente perigoso. E há um jogador que se chama o Salva, que no domingo anterior tínhamos perdido o Tenerife em casa, e ele diz depois do jogo que para sair daquela situação, para a equipa sair daquela situação, era necessário, fala em espanhol, né, que toda a gente entende, o huevos, em português é ovos. Então eu tinha que ter uma conversa com eles na terça-feira. Isto foi no domingo, na terça-feira, que era o meu primeiro dia de trabalho com a equipa, e tinha que motivá-los de qualquer maneira, tinha que levantar-lhes a moral, porque era uma situação muito difícil que eles estavam a viver. E peguei nesta frase dele, e a última coisa que disse no balneário foi: Salva, o que é que disseste no domingo? Então ele repetiu à frente de todos os colegas: não, o que é necessário para sacar isto é o huevos, não? E eu então baixei as calças, baixei o slip, né? E
até às canelas e à frente de todos, e olha, está aqui os meus huevos, os ovos, né, em português, e são os primeiros, né? E é incrível porque ganhámos o domingo. Ganhámos logo o domingo. Acho que a partir daí começámos uma grande recuperação, mas nunca mais me esquecerei aquele primeiro dia. Não? Se bem que eles até podiam ter medo do teu gesto caso tivessem perdido. Bom, o que é que ias despir agora? O que é que ias fazer agora depois desse gesto? Sim, porque era uma situação limite e era uma questão que tinha que motivá-los ao máximo para começarem a ganhar confiança em eles mesmos, porque a situação era dramática. Tu há pouco disseste que estavas a relatar esse teu episódio e disseste assim, mais uma vez, não tive medo. A ideia com que se fica é que tu basicamente não tens medo de nada. Mas a minha pergunta vai num outro sentido, que é, qual foi o episódio da tua vida em que estiveste perto de morrer e pensaste, tipo, se calhar vou morrer agora? Bom, sabes que já fui dado como morto 2 vezes, não é? Uma vez foi uma malandrice porque foi muito mal porque deram notícia à minha mãe e então fizeram muito mal à minha mãe desmaiou porque foram dar os sentimentos e foi a polícia. A polícia? Sim, e uma vez disseram a mim diretamente, iam à minha broca, estás aqui, estás vivo, porque disseram que tinhas morto num acidente de carro, não é? São brincadeiras más, não é? Agora... Tu próprio? Ok, isso foram boatos. Eu próprio talvez Viste... é um acidente quando era diretor esportivo do Atlético, quando vinha de Vila Real para Madrid. Teve um acidente gravíssimo e foi um milagre, tanto eu como a pessoa que vinha comigo, que vinha ele a conduzir, não sofremos nada, mas foi um autêntico milagre. Eu sei que tu és um grande desportista. Ultimamente não. Mas eu sei que há um desporto, informações, que eu não sei como é que se chama em Portugal, mas que une o futebol com o ténis. Futebol-ténis, sim. É verdade, podes revelá-lo, que ainda ninguém te conseguiu ganhar. Ninguém, estou embatido. Tanto num campo de ténis normal. Sim. E como isto podia dizer o Maniche, isto era uma grande pergunta para o Maniche. Quando estiveres com o Maniche, pergunta-lhe que ele esteve lá 3 semanas na minha casa antes de assinar pelo Atlético de Madrid e tinha que treinar, não podia treinar, não podia sair de casa porque estavam em negociações. E jogava contigo esse jogo? E era o treino dele, era jogar comigo ao futebol-ténis e jogávamos para o jantar. Quem perdesse pagava o jantar. Isto é, o Maniche durante 3 semanas pagou sempre o jantar? Sempre o jantar. Isto é uma pergunta para fazeres ao Maniche. Mas é verdade, sou um grande jogador de futebol-ténis. Como é que tu vês o futebol atual? Aonde? Em Portugal, em Espanha, a nível geral? A nível geral, mas agora deixa-me dizer, eu não sei se o Maniche está a ouvir esta emissão. O meu grande amigo está a ouvir, um grande abraço. Quem é que não ouve esta emissão, Fernando? Eu acredito que Maniche poderá estar a ouvir esta emissão. Se isso acontecer, Maniche que me ligue para o meu telemóvel, isto é absolutamente verdade, para entrar em direto no programa. Bom, mas também tinha o fator psicológico. Ele tinha vindo do Campeonato do Mundo. Sim. Então quando havia o jogo terminava aos 21, é como o ping-pong, quando havia 20-19 ou estávamos 20-20, o Maniche, para recuperar também, para respirar, que ele estava em forma, eu não, começava: Maniche, aqui tens mais pressão que no Campeonato do Mundo. Vieste agora do Campeonato do Mundo, mas tens mais pressão, não é? Jogas com 100.000 pessoas, 80, mas aqui tens mais pressão, não é? E desorientava de uma tal maneira, desconcentrava de uma tal maneira que ele não ganhou um único jogo, não é? Daquelas 3 semanas que esteve na minha casa. Porquê que tu nunca foste treinador? Porque quando deixei de jogar, e como tu sabes, andei por toda a Europa, até terminei no Japão. Precisava de acho que treinador era a mesma vida que levava. Andava sempre com as malas às costas. Um treinador, se perde 3, 4 jogos ou 2 em muitas equipas, está fora, não é? Está no desemprego. Então pensei, bom, vou por outro caminho, em uma situação mais estável, simplesmente por isto. Sim, há pouco perguntavas como é que o Paulo encara
encara o estado do futebol. Eu queria especificar um bocadinho mais. Como é que encaras estas polémicas quase diárias em torno do futebol? Da corrupção, dos árbitros, dos treinadores que são castigados? Como é que encaras? Se pudesses, de facto, mudar alguma coisa, o que é que mudavas? As viagens sendo sempre para o Brasil, para os árbitros, penso que começa a ser, não é? E fruta fresquinha, não é? Eu acho que também fala-se muito aqui. Isto, polémica há em todo lado. Depois depende da cultura de cada país. Por exemplo, a Inglaterra também há polémica. Também há árbitros que cometem erros, mas fala-se muito pouco dos árbitros. Há um grande respeito pelo árbitro. Se vamos à Itália, é muito parecido também à Espanha. Talvez um pouco mais, porque em Itália há muitas televisões locais e que também fazem um pouco de violência. Por isso, quando alguma equipa perde 3 ou 4 jogos, as claques mais radicais vão à procura do jogador também, né? e dos dirigentes, e aí começa a violência também entre os clubes. Espanha também se fala, mas não tanto como Portugal. Eu acho que Portugal... Em França também, onde passei, também fala-se muito pouco dos árbitros. Talvez Portugal seja onde há mais programas, onde se fala mais no assunto dos árbitros. Eu penso, a nível dos árbitros, hoje atualmente, se começas a somar todos os pontos que perdes ou que ganhas com erros dos árbitros, os grandes favoritos praticamente estão empatados ao final do campeonato. Isto foi o que eu acho, ou foi também o que eu fiz quando fui diretor desportivo. Isto não serve de desculpa. E deixei de falar nos árbitros. Mesmo que o árbitro tenha cometido um erro grave, nunca falei no árbitro. E acho que só assim podemos ajudar a melhorar o futebol também. Porque quando um treinador se queixa, falo de um treinador para não falar de um treinador se queixa que foi roubado hoje, e que na semana seguinte é beneficiado e diz que não se viu, que estava muito longe, isto não é justo, é injusto. Acho que está a fazer mal ao futebol, não é? O melhor que temos a fazer é não falamos nos árbitros, porque ao fim do campeonato os erros a favor e em contra de todas as equipas praticamente estão igualados, não é? Por isso não posso, ou melhor, fico revoltado e chamo-lhe palhaço quando um treinador, não falo mais de dirigentes, um treinador ou treinadores, não é? Dizem, não é? Que fui roubado, como é que este árbitro não viu isto ou aquilo ou outro, e uma semana depois que é beneficiado e diz que não viu nada. Acho que é de uma cobardia total, não é? Diz-me, já que falas em Espanha e em Portugal, há 2 perguntas que eu tenho de fazer. A primeira é: como é que foi a tua adaptação à Espanha, nomeadamente em relação a determinadas expressões que em Portugal parecem uma coisa e que de facto em Espanha significam outra. Por exemplo, de puta madre. Sim, de puta madre é normal, é uma palavra normal. Quer dizer o quê? De puta madre quer dizer porra. É isso, não é? Porra. Mas soa muito mal em Portugal, não é? Sim, de puta madre. Eu acho que o insulto mais grave de um espanhol, o que se pode dizer é, posso dizer, sim, não há problema, é esta hora. Não. É tremendo para um espanhol, se diz isto a um espanhol, o insulto a sério é: me cago em todos os muertos de tu puta madre. Isso é horrível. O que é que estamos a ter este momento? Este momento é muito estranho. Isto é horrível, mas é o maior insulto que podes fazer a um espanhol, não é? Vou gravar isso sempre que me chatear em Espanha. Coloca a tua gravação. Mas agora, curiosamente, há cerca de 2 semanas entrevistei o primeiro-ministro José Sócrates e obviamente que fiz-lhe uma pergunta que tinha a ver com a tua célebre conferência de imprensa, e a ideia com que se ficou que a conferência de imprensa foi mais incisiva do que até poderia ter sido, porque tinhas que fazer algo de verdadeiramente forte para, de certa forma, fazer com que a demissão de José Sócrates do dia anterior não ofuscasse aquilo que tu fosses dizer. Ele disse, inclusive, que compreendeu a história do chinês. Eu não sei se isso... Não, ele imitou-me e deu-me totalmente razão, porque em várias reuniões que teve com o Aznar falavam de futebol e de uma destas reuniões falaram desta situação dos jogadores asiáticos. Acho que tu disseste bem, tu és um dos grandes deste país na rádio.
a Xana também. Obrigada, para lá caminho. São grandes jornalistas, sabem quando um governo cai, seja em Portugal ou em qualquer outro país, não há espaço para mais ninguém. São jornalistas, sabem. Se calhar o teu programa é pá, aqui o governo, se calhar, olha, não faças agora que não vale a pena, que está tudo com a oposição, etc, etc. E eu venho de Madrid para dar uma conferência de imprensa, onde tenho as eleições no sábado. Isto era uma quarta-feira, tinha a conferência de imprensa na quinta, tinha a conferência de imprensa toda preparada. E eu pensava, bom, as sondagens do grande homem Dias Ferreira e, neste caso também, estamos muito abaixo dos outros candidatos. Vou tentar fazer o máximo para que nestes 3 dias, quinta, sexta e sábado, esteja nos meios de comunicações e em toda a boca dos sportinguistas a tentar fazer um milagre. Então, quando venho... e também sabia que em Portugal não me conheciam. As minhas guerras todas, as minhas polémicas, os escândalos que eu tive, mas sempre dando a cara, foi em Espanha. Sempre foste muito polémico. Fui obrigado a ser polémico. Por causa do Gil e Gil? Sim. Acho que é uma Ele situação... era muito polémico. Ele foi o mais polémico do mundo. Nunca mais vai haver outro presidente como ele. Mas só para terminar do chinês... Então o chinês não era para entrar naquela, o Chinoca não era para entrar naquela conferência de imprensa. E liga-me o meu advogado às 9 e tal da noite e diz: sabes a melhor, o Sócrates caiu, o Sócrates demitiu-se e o governo caiu, não é? E eu, não me digas, que era grande azar, não é? Amanhã vai lá estar os jornais esportivos e se tiver sorte, ou se tiver azar nisto, não é? Então tinha duas soluções. Ou uma era voltar para trás, estava em Badajoz, vou para Madrid, ligo para o doutor Dias Ferreira, doutor, que o governo amanhã vai lá estar os jornais esportivos, ou se calhar nem isto. Ou então fazer o que eu fiz. Foi ser criativo. Pensei e aí em Montemor, mais ou menos, eu lá vou com o Chinoca para a frente. Porque eu recordo. Vou cair nas bocas do mundo. Sim, não, eu recordo quando ele me falou, o doutor falou-me logo no primeiro dia que tivemos em Madrid, na minha casa, que o Sporting devia 300 milhões de euros. Eu disse-lhe logo isto: se ganhamos as eleições, temos que ir buscar um jogador asiático, que é o que toda a gente faz na Europa, menos em Portugal, porque temos vergonha de ganhar dinheiro. E nós, doutor, não vamos ter vergonha de ganhar dinheiro. Vamos explicar bem aos sócios que isto é um negócio que existe em toda a Europa, menos em Portugal. Que isto, desde 98, quando o Nakata foi para o Perugia, existe. E quando o Perugia vendeu o Nakata à Roma por 15 milhões de euros, foi uma autêntica loucura, porque o Nakata não vale 15 milhões de euros, ou não valia 15 milhões de euros, podia valer 3 ou 4, mas o negócio em si, todo o negócio, valia 15 milhões de euros. E em 2002 o Nakata vai para o Parma por 24 milhões de euros. Quando ganha Coreia, ou quando fica em quarto lugar Coreia no Campeonato do Mundo, aí vem toda a invasão dos jogadores asiáticos para a Europa. Mas nós sempre temos, eu não digo vergonha, porque há eleições aqui. Normalmente quem faz estes negócios são as equipas que o proprietário é 100% dono do clube, não é o caso de Portugal. Aqui há eleições de X em X tempo e as SADs têm 51%. Então há sempre eleições. E os presidentes têm medo ou vergonha de ganhar também, mas também de explicarem que isto é possível fazer, que é um bom negócio, não é? Porque nós não podemos competir com outros campeonatos, não é? A nível económico. Se entre 1 milhão ou 10, é ótimo. O Real Madrid vai todos os anos à China. Como é que tu vês o Sporting para o próximo ano? Bom, vejo que tivemos um ano que tivemos nas urgências. E para. Agora estamos cuidados intensivos. Não, assim mesmo, não temos de ser claros, foi um ano horrível, com eleições pelo meio. Eu muitas vezes metia-me dentro daquele balneário e dava-me pena estar na pele. Via como é que tinham que estar aquelas cabeças, os jogadores, situações difíceis, complicadas. Por isso é um trabalho muito duro que tem pela frente o Carlos Freitas. O que tu farias se estivesses no lugar? Não posso, Fernando, não posso entrar nisto agora. Não posso, é que saímos do hospital e agora temos que começar a recuperar-nos pouco a pouco. Agora, com os sportinguistas, não podemos pensar que temos que ser já campeões em novembro. Depois, sabendo como está o Floco do Porto, como está o Benfica,
que estão muito fortes. Então temos que fazer uma equipa. É uma pergunta que fizeste para fazer ao Carlos Freitas e ao Luís Duque. E especialmente começar a fazer uma equipa para conseguirmos, dentro de pouco tempo, não sei se já no próximo ano ou no seguinte, termos uma equipa já muito forte para competir com estas duas grandes equipas que é o Porto e o Benfica e conseguirmos sermos ganhadores de um ciclo. Ganhar um ciclo de 4 ou 5 anos. Isto para mim é o objetivo crucial para que o Sporting volte a ser o grande clube que foi, não é? O teu objetivo sempre foi ser jogador de futebol. Nunca pensaste ser uma outra coisa? Não, desde menino. Desde menino foi sempre o meu grande sonho e lutei e também tive sorte, claro, como todos temos de ter sorte, especialmente quando é jovem, quando tens de ter aquela pontinha de sorte, eu tive, não? Fizeste cair uma administração da RTP, sabes isso? Foi incrível, e era Fernando, um ano incrível. com ótimos programas. Tínhamos ótimos És tão programas. polémico. Incrível. Foi Eu ainda hoje tremendo encontrei um Foi vídeo tremendo. do Futre com os Teves, aquele personagem do Hermano José. Eu Ah, achei o Hermano. delicioso. Tinhas 17 anos. Tu tens grandes momentos. Tinhas 17 anos. O mais Tinhas 17 célebre anos. é a célebre entrevista com Manuela Moura Guedes. Verdade. Até que tu ganhas e tu respondes. E tu quanto ganhas, Manuela? Lembras-te disso? Claro que é me lembro. E maravilhoso. depois falámos e fizemos as pazes. A Manuela, eu entendi que tinhas que perguntar uma, duas, mas à terceira não. A terceira não devias ter perguntado, não é? Porque já vinha com uma experiência lá de fora de 6 anos. Né? Ela depois estava habituada a fazer perguntas aqui, né? Então nunca pensou que nenhum jogador. Ganhaste calmo. Claro, Lá ganha fora. experiência lá em dinheiro. Espanha. Cal e dinheiro. Também. Não, eu ainda hoje ouvi uma entrevista tua em que dizias que dos primeiros autógrafos que te pediram, tu assinaste com o nome todo como fazias na escola. Portanto, não tinhas bem noção sequer Da quantidade de Sim, autógrafos. do que era dar um Mas autógrafo, sendo não é? o primeiro autógrafo é uma satisfação, é um orgulho, mas por outro lado, o terceiro capítulo do meu livro, Bem-vindo à Fama, Rapaz, falo muito sobre o primeiro autógrafo. Eu acho que é um autêntico perigo para qualquer jovem de 16 anos ou 17, não só futebolista, mas para qualquer jovem de qualquer ramo profissional, seja músico, ator, etc., que esteja em frente ao público. E Acho que se que é veja um- envolvido no meio tão mediático, não é? Sim, é um autêntico. Porquê? Porque a primeira coisa que perdes é a humildade e começas a ter perigos por todo lado. És Deus para a tua família, para os teus amigos. Mas Eu o exemplo que dou aqui é quando te dão a caneta para o primeiro autógrafo é igual, e está aí as estatísticas, de cada 10 miúdos que dão um autógrafo com 16 ou 17 anos, 8 não chegam, 8 têm problemas pessoais dentro de muito pouco tempo. Não é? É como meteres uma pistola e jogares à roleta russa, porque ninguém te ensinou nunca como tens que reagir àquela situação. E é um exemplo muito grande este capítulo, porque nunca ninguém escreveu nada assim no mundo. É o primeiro capítulo que é um exemplo tremendo para os amigos e especialmente para os pais, de que veem que os seus filhos têm talento para serem algo importante, né? Para estarem muito em cima do primeiro autógrafo. Mas O primeiro nesse autógrafo sentido, acho que muitos pais, depois dos filhos darem o primeiro autógrafo, mesmo que sejam humildes, deixam de o conhecer automaticamente. Se bem que alguns pais, e sendo que muitos jogadores, por exemplo, também vêm de um estrato socioeconómico baixo, também se deixam deslumbrar com a possibilidade do filho lhes poder também proporcionar algumas coisas. E era nesse sentido O que caso do Pequeno Saúl. Nesse Pequeno Saúl, e era nesse foi sentido explorado pelos seus progenitores. também tu terás muito os triste. teus descendentes para Os meus poder pais já explorar são- Fernando Meus Alvim. pais já me exploram. Não, mas era Dou-lhes nesse. tudo, puto, aos meus pais. Todo o meu salário, tomem, para comer. Mas era nesse sentido também, que tu, como por exemplo, como diretor desportivo que te questionava, achas essencial, sendo que os jogadores de futebol neste momento são mais do que isso, não é? São vedetas, são estrelas mediáticas, deviam ser preparadas pelos próprios clubes para saber lidar com essa pressão, com essa exposição, Sem dúvida. para falar em público, para lidar com Sem esta... dúvida. Futebol. Mas acho que também um preparador físico não te pode ensinar, não te pode dar este exemplo. Tem Então, que haver alguém responsável por isso, não é? não responsável, e uma pessoa que já passasse por isto, uma pessoa que tenha sido
um jogador de grande classe, né? Tu, Mundial, por né? exemplo? Eu, por exemplo, ou outros, Figo, e outras pessoas ou muitos que deram autógrafos com 16 anos, porque aí vão fazer caso. Porque se é o treinador de turno, não pode dar este exemplo, porque ele não deu autógrafos com 16 anos. Não é? Se é um psicólogo, não pode dar, não pode dizer, tens que fazer isto. Não, porque muito que falam, eles não lhe fazem caso. Porque o psicólogo não deu autógrafos com 16 anos. E a tua relação com o dinheiro? Quero fazer duas perguntas a este nível. A primeira é como é que é ganhar tanto dinheiro quando se tem 18 anos, e depois como é que tu vês os salários que os jogadores ainda hoje têm? Bom, isto também é um conselho que dou. Temos que investir em terrenos. O pior negócio é os carros, não para os jogadores de futebol, para toda a gente. Mas tu não é? gostas de carros? Ao princípio, para o ambiente, não sei o quê, o Porsche foi dado, não me custou nada do meu bolso. Mas com a idade vais estando mais tranquilo em este aspecto também. Claro, quando tens 21, 22, não sei o quê, para o ambiente gostas de ter um bom carro para te armares e não sei o quê, mas é uma estupidez. Mas também faz parte da tua situação também atual, como grande craque de futebol, não é? Mas isso não tem muito a ver com a crise dos 40? Isso normalmente tem a ver com a crise dos 40. Eu, por exemplo, estou quase a chegar aos 40 e não, tens um bom carro. Pensei que já tinhas começado essa crise, Fernando Alvim. Tens um bom Essa carro, crise mas de meia-idade. já não é. óculos de sol. Não é aquele carro que dava nas vistas como era o Porsche amarelo, por exemplo. Não? Então, e eu acho que a segunda pergunta que me fizeste, é muito curta a vida de um jogador de futebol, não? Então, e é o desporto rei. Então, se vai mudar ou não, acho que é impossível mudar. Isto foi assim há muitos anos atrás, desde que começou praticamente o futebol. É assim hoje e vai ser assim amanhã. Investiste em quê durante esse tempo em que ganhavas? A maioria de terrenos. Tu continuas a ganhar bastante bem, ou não? Terrenos. Desculpa. Continuas a ganhar bastante bem, ou não? Parece a Manuela Moraguetes agora. Tenho Aqui qualquer coisa. Tu quanto é que... Quanto ganhas? Dá-me dinheiro, dá-me dinheiro. Dizem-me que ganhavas isto, mas dizem. Olha, deixem-me só dizer-vos que temos dezenas de mensagens no Facebook, no blog, e temos também no teu amado Bleving, Alvim. Já agora que estamos a ouvir, podem entrar também na minha página, indo ao www.paulfuturo.com. Já estou com uma empresa, estou com os meus filhos e já fizemos 3.000 amigos em 5 ou 6 dias, é uma autêntica loucura, não? O Futrebook, há uma página no Facebook, não, não é? Não é este. Não é este? Esta que eu te disse, www.paulfuturo.com. Esse é que é oficial. Como é que está a correr o livro? Somos número 1 em vendas. Verdade. Em uma semana. Acho que estou super orgulhoso, acho que é grande homenagem. Isto é um bebê para mim, é o meu filho hoje, né, este livro. Para quando o primeiro romance, Futre? Para quando o primeiro romance? Então está aqui o meu chinês, aqui ao meu lado esquerdo, este é um verdadeiro chinês, o Luís. Luís, não, está aqui uma pessoa que hoje dou a escrever aqui este livro. Luís Aguilar é o homem que escreveu isto comigo, é o namorado da minha prima, é lá do Montijo, conhece muito bem, mas conhece o meu idioma. Nunca houve nada, só conversam. Tínhamos 72 horas de conversa. Vê lá os livros que não podia ter escrito, não é? Já agora, Luís, como é que foi conhecer o Paulo Futre, não é? É incrível, porque eu estou perante alguém que na minha terra adolescência eu tinha bastante ciúmes, porque as de onde é que és, Fernando? De onde é que és tu? Isto agora é, no futuro, estamos a fazer espaços, porque na altura as miúdas Ele era termo comparativo. Não, mas era verdade, as miúdas tinham aquela capa com os autocolantes da Bravo, e os grandes autocolantes que elas tinham era a fotografia do Tom Cruise e do Paulo Futre. Verdade. Eu tinha uma rapariga que andava atrás dela e prometi-lhe casamento. E ela dizia que não, que era impossível, porque amava Paulo Futre e desejava casar com ele. Nunca deixaste crescer o cabelo embora tivesse 14 anos de fazer... idade, que é incrível, mas ela tinha esse objetivo e eu desde aí disse assim: Ainda o tentaste imitar um bocadinho. quem é mas... este cabeludo?
E disseste que o seu cabelo? Deixei que não, Tá. não devia ter. Mas fiquei com lembro-me Que é um disso. ciúmezinho. Sim, o ciúme. Agora, como é que foi, Luís, conhecer o Paulo Futre e sacar todas estas histórias? Ele gosta imenso de falar, isso é uma vantagem. Não tens que sacar nada. Portanto, ele fala, não é? Ele fala. Fazes umas perguntas e ele depois fala interminavelmente. Portanto, torna-se fácil. Tu és sempre assim, Futre. Tu entras em qualquer sítio e começas imediatamente a falar. Não sempre. Quando conheço um bocado... Situações em que possas ficar tímido. Silêncio comprometedor. Quando conheço uma pessoa, não me abro agora sou, desde menino, sempre fui um miúdo divertido, rebelde, traquina. Muito social. Sempre social, sempre com brincadeiras aos meus amigos a mim, sempre na palhaçada. Adoro rir, adoro estar numa mesa com amigos e contar histórias e fazer brincadeiras. Luís, achas que conseguiste retirar tudo aquilo que havia de Paulo Futre? Ou pode haver a continuação? El Português 2. Ou então a pergunta que se impõe é para quando o filme? Não é? Isto é uma pergunta para ti. Vou-te fazer uma pergunta, Fernando. Eu tive há pouco tempo numa revista e também disseram-me qual é algumas histórias que não entrasse dentro, não é? E eu por acaso, e sobre mulheres, como é que era aquilo das cartas, não sei o quê, não? Isto é uma pergunta que eu te vou fazer a ti, a ver se consegues responder. Eu recebia cartas todos os dias aqui no Porto, não é? E abria as cartas e via as fotografias. Então, na fotografia tinha lá o número de telefone, que naquela altura não via móvel, tinhas de ligar para casa, não é? Mas vias a fotografia, e pá, grande bebê, que maravilhosa, linda todos os dias, não é? Então eu ligava, não é? Quando podia, ligava, olá, se vinha a mãe, dizia que era o João, já ligo mais tarde, até que apanhava. Sou o Paulo, vamos calcular que era a Maria. Olá, e ela, olá Paulo, não esperava que me ligasse, não sei o quê. E eu, quando é que nos vemos? Ok, amanhã, então amanhã vens à minha casa, não sei o quê, às 5 da tarde. Ela chegava, entrava para dentro da casa. Atenção que eu já estou com a mão na mesa, pronto a desligar qualquer coisa de repente. A pergunta que eu te faço é: e se fosse feia, o que viste na fotografia era engano, o que é que tu fazias? Isso é a história do Facebook, nos dias atuais, não é? É de desencontros na internet. E se fosse feio, o que é que fazias? O que é que fazias? Para não podias ser mal educado. Não podias meter a miúda na rua em seguida. Era, o Alvin era. Enganaste-me, isto não és tu, não é? Esta fotografia não és tu. Começava imediatamente a beber e dava-lhe ela também. Para esquecer. Para esquecer, não é? Para ficares com visão turva. Eu tinha uma boa, sabes qual era? E enquanto estavas a vir para aqui agora, em 5 minutos, está-me a doer os dentes que eu nem posso nem falar, tenho que ir já ao dentista, né? Desculpa, não sei o quê, vemos amanhã eu ligo para ti, não sei o quê. E não desfazias a fantasia da fã, não era? Então era situações incríveis, não é? Incríveis. Alvin, sim. É desta que me deixas lançar a nossa mensagem do Bleving? A mensagem do Bleving. A mensagem do Bleving, o grande Bleving, o novo amor de Fernando Alvim, que ele nunca rejeita, mesmo sendo feio ou não. É o Bleving. É o Bleving. Vamos ver. Não é? Uhum. É. Agora que é. Bom, desde já quero dar os meus parabéns ao Paulo por ter sido o futebolista que foi e por nos ter proporcionado grandes momentos de futebol. Obrigado, posto-me maior na tua altura. Vi no outro dia, naquele programa do Último a Sair, que tu te queixavas pelo facto de não teres o mesmo impacto mediático cá em Portugal como tens em Espanha. E que só a partir da altura do Figo é que se começou a ganhar algum interesse pelos portugueses que jogavam no estrangeiro e não sei o quê. Mas tu também tens de perceber uma coisa, ó Paulo. Na altura que tu jogaste em Espanha, não havia a mediatização que há hoje em dia dos jogadores de futebol. As pessoas, de uma maneira geral, não tinham qualquer tipo de acesso à informação proveniente do estrangeiro. Não havia as TV Cabos, não havia Sport TVs, não havia YouTubes. Ou seja, a pouca informação que tínhamos era nos jornais desportivos, que nem sequer eram diários, só saíam praticamente ao fim de semana. Percebes? Por isso, nós não tínhamos informação sobre o futebol que praticavas no Atlético. Não havia hipótese de ver os teus jogos ou ver os golos que marcavas. Por isso era normal que a tua carreira passasse um pouco ao lado dos portugueses.
percebes? Depois, quando vieste para o Benfica, novamente, aí é que a malta começou outra vez, o Futre é o maior e não sei o quê. Outra questão, Paulinho, que agora aqui a minha costela benfiquista, lembras-te daquele mítico jogo que tu fizeste pelo Benfica contra o Boa Vista, na época de 92-93? Aquele mítico jogo que acabámos com o Paulo Sousa na baliza, lembras-te? Portanto, há uma jogada a meio do jogo em que o Rui Costa te faz um passe fantástico a isolar-te frente ao guarda-redes. Tu fintas o guarda-redes, corres, o público grita gol nas bancadas, tu não tens ninguém na baliza, tu chutas com o teu fantástico pé esquerdo e de repente o que é que acontece? Tu falhas na baliza, meu. Tu falhas na baliza, Paulo. Tu falhas sem ninguém na baliza. Ficou marcado para o resto da minha vida, percebes? Ficou muito marcado. E pronto, era só isto que eu tinha para dizer. Paulo, és o maior. Força! Ora, foi o testemunho de Tinos, não é? Foi o falho da minha vida. Verdade. Verdade. Eu não lembro deste lance. Ficaste gelado. Não, foi aquele jogo que foi para o Sousa para a baliza depois. Foi o falho mais horrível que eu tive dentro do campo de futebol, não é? Parecia um jogador amador. Foi horrível. E enquanto... Estou completamente de acordo com o que ele disse na primeira fase. Eu acho que o Atlético de Madrid era a segunda equipa de todos os portugueses naquela altura, porque eu era o único que estava lá fora. Depois tinha o Rui Barros também, o grande Rui. Mas estou completamente de acordo. Eu acho que só deu 2 jogos diretos para Portugal, não havia tantos meios de comunicação, etc. Mas em todo o caso... Eu sou português e abri as portas para toda a gente naquela altura e levei também o futebol português também às costas, entre aspas, e eu não estou magoado hoje. Talvez ficasse triste quando tinha 33 ou 34 anos, porque estavam-me a dar as homenagens lá em Espanha e aqui nunca me fizeram nada, então não hoje, naquela altura tinha um pouco triste porque fazem-me aqui e lá não. Mas queres melhor homenagem do que esta? Tu és o homem do ano. Esta é a homenagem. Tu e o Vilas Boas. Esta é a grande homenagem que estão a fazer todos os portugueses. Aliás, ele explicou-se para que tu não te sentisses abandonado. Era um jornalista, quem estava a falar. Não, era um ouvinte. Era um ouvinte. Não, eu acho que o Chinoca agora vai desaparecer daqui a uma semana ou 2 e eu acho que vai ficar. A admiração que as pessoas têm por mim e também o sócio vai demorar um bocadinho mais. Sócio, concentra-te. Isto vai demorar um pouco mais, mas também vai passar de moda. Isto é genuíno e é por isso que as pessoas gostam de ti. Futre, já agora deixa-me fazer-te aqui rapidamente 2 perguntas, até precisamos a 10 minutos do final da emissão. E temos um ouvinte em linha, Alvin. Vamos já não te esqueças. Antes disso, deixa-me só perguntar. Um dos episódios mais referidos nas tuas entrevistas é o célebre episódio em que encostaste uma arma ao joelho do Dani. A minha pergunta vai neste sentido. A arma estava ou não estava carregada, Futre? Já me perguntaram isto várias vezes, né? Até aqui este menino que está aqui ao meu lado, né? O Luís, fez-me esta pergunta várias vezes. Então fica sempre no suspense. Já te direi, não é? Calma, não é o momento agora para te dizer estas coisas, mas eu vou-te dizer a ti, Fernando, não estava carregada. Não havia balas. Este é um exclusivo da Provaral. Não havia balas. A arma não estava carregada. Aquilo que se percebeu. Foi psicológico, foi só para pressão psicológica. Sim, estávamos a viver uma situação de vida ou de morte e ele falhou-me a mim, mas especialmente aos meus filhos. Então tinha que ser muito duro com ele. Tu és de extremos, não és? Não consegues ter atitudes medianas. Não, porque era uma situação que ninguém apostava no Dani. O Dani estava praticamente morto e ele sabe para o futebol. Estava com uma suspensão aqui no Benfica já há 2 meses e eu fui o único louco, o único maluco que apostou nele, contra tudo e contra todos, da minha equipa de trabalho e também do presidente do Atlético de Madrid. E arrependes-te? E ele, não, ao contrário. O Dani fez um ano, especialmente quando subimos, excelente, não é? Deu uma ajuda tremenda e depois também teve a recompensa com um contrato muito bom. Uhum. Bom, quem também é muito bom é o nosso ouvinte. Ou já te esqueceste? Vamos Luís, penso eu, que ainda está em linha. Olá, Luís. Olá, Alvin. Olá, Luís. Olá, Luís, boa tarde. Que nos fala de Coimbra, não é? Da Académica, de onde saiu o fantástico André Vilas Boas, não foi? Não gosto muito de falar disso.
Pronto, já percebi. Entendo. Bem, o convidado de hoje é Futre. Tens perguntas para o Futre? Diz, desculpa? Tens perguntas para o Futre? Tenho uma pergunta para o Futre. Alvin, já agora deixa-me tentar brilhar um bocadinho. Sim, sim. Estou ao Luís que manda um e-mail a fazer uma sugestão para tentar moer a cabeça ao Futre, só que ele mais uma vez fintou-nos com o pé esquerdo, ele e tu em conjunto. Porque eu estava a contar convosco amanhã e saíram hoje. Quando peguei na emissão já tinha começado, não havia o jingle, não vi nada. É Pronto. verdade, mas podes ouvir em podcast depois. Olha, mas eu queria fazer uma pergunta ao Futre que tem a ver com uma coisa que me faz um bocado de confusão a mim como benfiquista. E vocês ainda vão, se calhar, ficar mais confusos porque me faz confusão como benfiquista naquilo que se passa no Sporting. E eu acho que é o Futre a pessoa certa para me responder a isto. Diga. Muita confusão. Que o Sporting não espere por tirar algum proveito da excelente academia de formação que tem e mal a miudagem começa a despontar, parece que lhes dá logo vontade de dar um piparote no rabo ao rapaz e pô-lo a andar para um lado qualquer. E o primeiro com que isto aconteceu, tanto quanto a memória me ajuda, foi com o Futre, que na altura quiseram emprestá-lo precisamente para a Académica. E ele não aceitou, e ele agora confirmará se é verdade ou não, e acabou no Porto. Mas a seguir ao Futre, eu lembro-me assim de cabeça do Simão, do Quaresma, do Ronaldo, do Figo, do Dani, que ele ainda agora falou. Foi tudo gente que mal começou a despontar, ainda sem ter tido a oportunidade de dar grande coisa ao Sporting, o Sporting correu logo com eles. E eu acho que o Futre é a pessoa certa para me responder a isto, porque de alguma forma ele viveu isto na pele como sendo o primeiro a quem isto aconteceu. O que é que um jogador que lhe acontece isto, eu sei que vai ganhar muito mais dinheiro, sei que até irá cheio de pica, mas se calhar depois lá no sítio, se calhar não será tanto assim, porque depois ter que se impor na equipa, um futebol diferente, uma língua diferente, se bem que hoje os jogadores já têm outro nível de instrução que não tinham na altura. Olhemos, por exemplo, para o treinador do meu clube, para o Jorge Jesus. Enfim. A outra pergunta que queria fazer ao Futre é, como benfiquista é inevitável fazê-la, é qual é que ele acha que foi a maior loucura, o maior feito que ele fez para o Benfica no tempo em que lá esteve, para além de ganhar uma taça de Portugal, bem entendido. E mandar abaixo a administração da RTP. E já. Bom, aí obrigado, Luís. Não, da RTP, que foi tremendo para mim. Não tinha nada a ver com aquilo, mas no fundo tinha a ver com aquilo. Então foi. A administração da RTP foi tremendo aquilo. Foi abaixo porque basicamente a RTP comprou os direitos televisivos ao Benfica para que o Benfica te pudesse comprar. Sim. Foi isso, não foi? E adiantou os 600 milhões de pesetas naquela altura a pronto para pagar a minha transferência. E a RTP é que adiantou? Sim. Bem, hoje não teria dinheiro para então isso. Foi uma autêntica loucura e recordo-me do Cavaco Silva a dizer, parecia Natal a todos os portugueses, quero-lhes informar que toda a administração lá da RTP demitiu, só foi. E eu vi aquilo, pensei nas famílias das pessoas, isto tudo por causa de mim não tinha nada a ver com aquilo, mas tocava-me a mim. Tens boa memória, que eu já reparei. Sim. Agora te lembraste do nome deste ouvinte e eu já não me recordo. Incrível. Luís Costa. Luís. O maior feito foi ter ficado no Benfica. Acho que houve um homem que eu vou estar sempre agradecido, que já não está entre nós, que é o grande senhor Jorge de Brito, grande presidente do Benfica. Aquilo não lhe correu como ele esperava, então ele tinha ordenados em atraso. Alguns jogadores saíram, que eu compreendo perfeitamente para outros clubes, e eu também podia ter saído, não é? E o dinheiro que me pagou depois o Marselha, que foi o mesmo que pagou o Benfica para o Atlético de Madrid por mim, podia vir para o meu bolso, não é? Mas acho que a minha maneira de ser, a minha ética, naquele momento, acho que não poderia nunca olhar para a cara dos meus filhos pela maneira fantástica que me tratou o Jorge Brito e também todos os adeptos do Benfica, não é? Seria muito injusto na minha parte. Então, mais que a taça ou mais que o que fiz dentro do campo, acho que este gesto meu, que é só para mim e talvez nunca tinha dito isto ou disse uma ou outra vez, não fiz isto ao Benfica. Agora, o que é marcar um golo? Qual é a sensação? Eu lembro-me que o Figo disse que era muito parecido com um orgasmo. Não, eu acho que mais. Um orgasmo que são um gol bom. Não. Seria um orgasmo múltiplo se vocês soubessem o que isso é, mas não sabem. Eu tenho um golo na final da Taça do Rei, no estádio Bernabéu, contra o Real Madrid. Isto é no estádio deles, que é o segundo golo, ganhei. Acho que aí, se há o êxtasis
Êxtasis, né? Também se diz. Êxtasis. Êxtasis, também se diz assim. Foi aquele momento. Acho que foi a primeira vez que senti aquilo e nunca mais vou sentir aquilo. Acho que foi, se vês o gol, vês as veias, quando marco o gol, as minhas veias do pescoço, que entrei noutra dimensão, noutro planeta. Tu és um jogador, eu não gosto nada de fazer comparações, mas há um estilo, e o teu estilo é muito, ou o estilo dele é muito o teu, que é tipo o Sapinto. São jogadores muito lutadores e andam ali, não sei o quê. Eu acho que o Sapinto está um bocadinho mais de sarrafadas do que o Futre dava. Sim, mas... o Sapinto era... Também tem umas entradas perigosas. Qualidade, lutava também uma grande raça. Mas éramos jogadores diferentes. Sim, não é? eram muito diferentes. Mas tínhamos talvez a mesma raça de chorar quando perdemos. E a marcar um gol, choraste alguma vez? Não, acho que não. Chorei depois de uma vitória, sim. A marcar um gol é difícil chorar no campo. Acho que não. Não estou a ver, não. Chorar depois. Quando são aqueles grandes derbys. Especialmente a chorar quando ganhamos no Dinamo de Kiev, quando fomos à final da Champions League. E se não vamos, eu ia para a tropa 8 dias depois. Então, era tudo ou nada. Estávamos tudo, toda a gente, ganhamos, vamos à final. E tu final, não sei, ai, mas eu não vou à tropa. Olha, e quando o Real de Madrid te fez aquela homenagem com o estádio cheio e com o público todo a aplaudir, se não choraste, como é que te sentiste? Não, é estranho. Aquele dia chorei. Aquele dia chorei, é impossível aguentar. Ali a emoção é tremenda e são momentos inesquecíveis. Ali não podes aguentar de maneira nenhuma. Está todo o estádio a gritar pelo teu nome. É muito forte, não é? Sim, tenho 2 momentos destes. Este, que é a entrega da insígnia de Ouro e Brilhantes, que é o emblema de Ouro e Brilhantes, que acho que muitos poucos conseguiram em Espanha, que é o máximo que podes ter de um clube. E fui ao centro do campo com o estádio cheio, Atlético, Real Madrid, e depois também quando regresso a jogar também ao estádio foi onde toda a gente está a gritar o meu nome, não deixavam o Gil falar. Foi uma loucura, autêntica loucura. Nós estamos a aproximar-nos do final desta emissão. Há uma pergunta que eu tenho de fazer, porque me disseram isto. É verdade que chegaste a conduzir sem carta de condução aqui na cidade do Porto, Paulo Futre? Isto é um mau exemplo para os miúdos. Eu já sabia conduzir, eu estava a tirar a carta e um dia o táxi nunca mais chegava para me levar ao treino. Isto foi logo quando cheguei ao Porto e com medo de chegar tarde. Otávio, Artur Jorge, já vi Otávio e Artur Jorge a darem-me uma bronca tremenda e fiz a grande loucura. Por isso isto não é nenhum exemplo, nunca façam isto os meninos que me estão a ouvir neste momento, que foi uma estupidez, e meti-me dentro do carro para ir treinar. Por isso nunca façam isto. Já agora, para as raparigas que estão a ouvir esta emissão, sabendo que és de novo solteiro, Paulo Futre, estás de novo no mercado das transferências. Há alguma esperança para algumas raparigas que estão a ver esta emissão, Paulo Futre? É uma mensagem de esperança que eu gostava que passasses. Pois, tudo é possível, estamos aqui. A da dor de dente já não vai resultar, sabes? É possível, nunca sabes onde é que está a situação e a mulher, ou neste caso o homem também, ao contrário, não é? Sim. Este livro fez aumentar algum assédio, eventualmente por parte do sexo feminino. Como é que as raparigas têm reagido a tudo isto? Com muita admiração, muitas fotografias, muitos autógrafos, e estou orgulhoso e respeito a todo o mundo e a todos os portugueses e portuguesas. Estou a ver um momento bonito aqui em Portugal e quero agradecer a toda a gente. Vais embora quando, Futre? Isto termina no dia 31, toda esta promoção ao livro. Pelos vistos estão em primeiro. Não é? Estamos em primeiro, está a ser bem aceito pelos portugueses. Depois vou lançá-lo em Espanha, que já me estão os espanhóis a darem-me cabo da cabeça, porque é que em Portugal e não aqui. Os espanhóis sabem o que é que aconteceu? Sou português, não é? Mas os espanhóis sabem o que é que aconteceu aqui? Sabem Não, para eles tens que ir, antes de fazer esta pergunta tens que ir. Bom, deixa lá ver aqui, vou lá aos arquivos, vou lá à Espanha, vou ver as confusões que este gajo andou metido. Para os espanhóis
É algo Paulinho. normal? Ou não? Paulo Futre. Este é Álvaro Costa. Eu sou o gajo Sim, que vem a sim. seguir. não é? O Como gajo sabe. vem- Sou o que mando nisto. Tive Mas grande portista, Mas- grande portista. este senhor é um sex symbol dos anos 80, não é? Dizer, Eu conheço desde essa altura. Se eu Roubou partiu os uma corações namorada. todos. Não, o Fernando sabe, houve uma namorada, estava um bocado com ciúmes de mim e tudo, não é? Senhor, é um dos meus ídolos e é isso que eu ia dizer, Paulinho. Eu mando nisto e eu, Miguel Quintão, mas e raramente aceitamos estas neste cenas. Que o Alvin nunca cumpre horários, mas sendo o senhor Paulo Futre, pode ficar mais meia hora. Não. Estou aqui. Então te dou um beijo. Não. Está aqui o Futre. Futre, eu tenho que te agradecer o facto de teres vindo. Foram muitas as tentativas para te entrevistar, nomeadamente na televisão. De resto, eu falei contigo 2 dias depois da conferência, no sentido de te levar, de facto, ao meu programa na RTP. O programa. Lembras-te disso? Sim, aos 5 Oh, 5 para a meia-noite. Futre, Quando é que começa este programa outra vez? vai começar em agosto. Em Só em agosto, agosto. se estiveres cá. Podemos ter uma vi- parte, eu vi- uma parte 2 deste programa, não é? Sim. Porque há tanto por Sim. falar ainda. Temos, isto ainda estamos nem na primeira parte chegamos, não é? Sabes que há ouvintes que nos estão a dizer no Facebook que fizeram horas extras só para poderem ouvir o programa. E Portanto, acho que terá valido a pena, não é? Sim, Falamos com Paulo completamente. Futre, revelações importantes, talvez a mais importante, o facto de estar desativada a arma que ele apontou ao joelho de Dani. Foi um exclusivo da Prova Oral. Futre, muito obrigado por teres vindo. muito obrigada. Fernando, foi um orgulho estar aí contigo. Eu sei que és um dos grandes desta profissão e sinceramente foi um autêntico prazer e temos que seguir, que isto nem a primeira parte temos tantas trocar coisas agora. para falar. Aqui, mano a mano, foi com a colaboração também da Xana. Obrigada, e E foi um prazer. estar aqui com os dois. Muito bem, vamos agora fazer o chamado traspasse. Isto é, vou traspassar Pensei que ias alguns fazer um contactos passo, para Isto vai ser muito bom a partir de agora. Futre, chapéu, muito um obrigado. passo, Já agora, franco, para qualquer as pessoas que ouviram esta emissão. Final da taça, 5-2. Olha, ainda há pouco falamos disso. Deixem-me dizer-vos, se gostaram desta emissão, saibam que o livro do Paulo Futre está à venda com a colaboração do Luís Aguilar, que não falou aqui muito, porque estava aqui Paulo Futre. Não deixa falar ninguém. Paulo Futre, Não, é um gênio. O Luís Aguilar é um autêntico gênio. Depois deste livro e daqui a uns anos vai receber grandes homenagens porque é um autêntico fenómeno. É o novo Saramago. O Luís Aguilar é o novo Saramago. Luís, obrigado. Não, é outra linha. É só outra vedetas linha, neste outra programa linha. hoje. Tu lês muito já agora, Futre? Sim, tento ler, mas muito. Não, Tens algum mas autor favorito? Frederico Forsyth. Não conheço. Adoro. Aqui. É policial. Policial, Os Cães de Guerra, O Punho de Deus, Punho de Deus. E cinema? cinema, um pouco de tudo, mas Roberto De Niro, Al Pacino. E o meu melhor filme ainda para mim, o que me marcou mais, era Uma Vez na América. Olha, é um belo filme. Já tiveste Grande uma filme. proposta para um filme sobre a tua vida? Não, estão-me a ligar muitas pessoas agora, né? Alguns Ahá. diretores, etc. Fiquem etc. aberto. Pode ser que a partir daqui Quem é nunca que se seria o sabe. ator? O ator que faria de Paulo Futre? Que tu gostarias? Pode ser tu, não é? Por que não? Paulo Nunca Futre sabe, como Paulo Futre. Muito bem, Paulo Futre, emissão especial esta da Prova Oral. Temos aqui António o Bandeiras Luís ou Aguilar. Artur Jorge? É o português. Ele português, amanhã. obrigada, até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Adeus. Espetáculo.